E aí, como é que você tá? Bem-vinda, bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. Adoro falar isso, gente. Adoro dar boas-vindas pra vocês. Aqui é Amanda Costa. Aqui, Fê Bragato com vocês. Alberto Reutemann, tema emergencial pra você. Dezembro, importante falarmos sobre isso. Ah, temporada nova no ar. É bom, né? Quando a gente começa uma temporada nova. E assim, a gente ficou, inclusive, num dilema, né, Fê? Né, Alberto? Pensando do que a gente vai falar, aquele bom e velho balanço do que passou, ou então as listas de desejo, as famosas wish lists pro ano novo, que nada. A gente decidiu falar sobre o jogo invisível das carreiras. Uau! É isso aí. Como identificar e sobreviver em 2026. Essa temporada vai escancarar o que ninguém te ensina no ensino formal, né? Como é que a gente navega as tramas de poder, identidade e sobrevivência nas carreiras? Porque o jogo existe. Fingir que ele não tá lá, ou que você não tá jogando, não é uma opção e é o jeito mais rápido de perder. Estamos começando e a conversa vai ser boa. Bora! Vem! Quem é você? A gente costuma responder com um cargo, o João Marceneiro, a Maria da padaria, o Ernesto do banco tal. Isso era confortável, hoje virou uma armadilha. O trabalho mudou de ritmo, a identidade ficou estática e é por isso que a gente vê essas transformações acontecendo. É verdade, Alberto. Você trouxe... Eu fiquei esperando a rima com o Ernesto. Ah, é verdade. Poderia ter feito. Ai, meu Deus. O Ernesto é meu amigo, né? Evitamos, então. O Ernesto. O Ernesto trabalha num banco, parou. Aham. Nós vamos falar nessa temporada sobre isso, né? Esse jogo invisível das carreiras. A ideia, nesses 5 episódios do mês de dezembro, é desvendar como é que a gente identifica e sobrevive a esses jogos, porque a gente tá lá. E aí a gente foi buscar uma pesquisadora cubana chamada Hermínia Ibarra. Boa. Ela trata desse tema, ela é da London Business School. Tá certo? Chique, Skill menino. Chique. Achei chique. Pronúncia Beusa. Achei Meu chique. professor de inglês, Kleber, acho que vai ficar orgulhoso. Tá feliz. Ela estudou transições reais de carreira e seguiu executivos, executivas, profissionais no meio da mudança. Ela achou algo simples e incômodo, que você não descobre a próxima carreira, a próxima versão de você mesmo pensando sobre ela. Então essa escritora vai buscar essa resposta, né? Como é que a gente descobre a nossa nova versão? Não vai ser pensando sobre Não ela. vai ser. Não dá. Como é que vai ser, Felipe? A gente pode descobrir, sabe como? Fazendo, gente. Experimentando papéis, tarefas, vínculos. E o nome disso, no livro dela, é Working Identity. Boa. Hoje, a gente vai tratar do que ninguém gosta de encarar, viu? O intervalo entre aquele eu que já acabou, às vezes dentro da empresa ou fora da empresa, porque você já saiu dali, e um que nem nasceu ainda, que nem começou. Isso é uma tarefa difícil, né? Sim, e vamos direto ao ponto, né? Cargo não é biografia, né, Alberto? Não é. As pessoas confundem biografia com aquela descrição enorme no LinkedIn. E o fato é que a gente cola a nossa identidade como seres humanos, como pessoas, no cargo que a gente tem, né? Tanto é que é muito comum as pessoas terem sobrenome, né? O Alberto da Escola Nossa, do total. Caos, a fulana de Confunde tal mesmo. empresa. E aí, né? Quando sai da empresa, o que você vira? O que você se torna? Por isso que muita gente sofre, né? Com as mudanças de carreira. E principalmente quando elas acontecem de maneira abrupta, né? Você é demitido e aí você perde. Parece que você perde a tua identidade, né? O crachá tá tão grudado na pele, como o Fê gosta de falar, que parece que você perdeu um membro do corpo. Isso é um erro muito comum, porque você tem uma quantidade muito grande de pessoas que acaba misturando a identidade pessoal com a identidade profissional. Então, e às vezes ela é tão forte que as pessoas não lembram do seu nome, mas elas lembram da sua empresa. Como é que chama aquele menino mesmo lá da empresa tal? Como é que chama aquela menina da Escola do Caos? Como é que chama aquele menino lá da Escola do Caos? A gente não lembra do nome, mas lembra da função. Quando acontece isso, parece que tem alguma coisa errada, né? Até porque você vai se aposentar, você vai mudar de carreira, e às vezes as pessoas perdem o emprego, perdem o crachá, o cargo,
e não conseguem sair da empresa. Agora, você trouxe Não. uma coisa interessante, né? A gente estava até aqui falando do eu comigo mesmo versus como eu me identifico e o quanto eu utilizo a minha carreira, o meu lado profissional, para me definir, Uhum. né, como pessoa. Agora, o que você trouxe é que o mercado também usa esse sobrenome da empresa para definir o outro, que vira Isso. nome, que vira primeiro nome. Uhum. Ou seja, tem um dos outros para mim também, É um né? alerta. Não vão lembrar do meu nome, Uhum. né? E o quanto também a pessoa pode ser mais protagonista para criar a própria identidade enquanto ser humano, enquanto pessoa e não enquanto uma peça de quebra-cabeça de uma organização da qual ela não vai Não vai. pertencer eternamente, né? Exato. E sabe que, você falando agora de identidade e tudo mais, eu lembrei de um pedacinho do que a gente estuda no branding, que tem a identidade, né? A Sim. gente estuda a identidade no branding. E tem essas visões, porque a gente tem a visão de quem a empresa é, quem a empresa gostaria de ser e como a empresa é vista pelas pessoas. É a mesma coisa com a gente. O que a gente realmente é, o que a empresa nos tornou e o que eu quero ser. Tem essa tríade ainda para a gente conseguir identificar. E aí a gente acaba tendo um problema quando a pessoa confunde demais ali, ou até as pessoas te confundem com o cargo ou a empresa que você estava ali, porque isso te barra em algumas coisas também, né? Porque, por exemplo, se você fica lá, não é meu caso, hein, gente? Pelo amor de Deus, vou dar aqui o exemplo. Ai, não sei. Mas se Fala. alguém fala assim, o Felipe da Escola do Caos. Aí se o Felipe quiser ir para Macedônia, para a empresa Macedônia, ainda tá preso naquela questão do tipo, mas sempre foi Felipe da Escola do Caos, eu não consigo nem enxergar ele no Felipe da Macedônia. Eles falam Felipe ex-Escola do Caos. Exato, você fica É preso tipo ali. ex-Big Brother. Pra sempre ex-Big Brother, preso. gente. Você fica preso. Tem um exercício super legal que dá para os nossos telespects fazerem, que é o seguinte. Se eu sair da minha empresa hoje, o que eu levo de geração de possibilidades de negócio? Porque às vezes teu networking está dentro da empresa onde você está, o teu cargo inviabiliza que você abra outras portas. Posso dar um exemplo? Claro. Posso ser Por favor. radical aqui com vocês? Pensa o seguinte, seu gerente vou dar 2 exemplos rápidos. Seu gerente da conta, todo mundo tem um gerente, né? Uma gerente que toma conta dos nossos dinheiros. Às vezes ele some, mas ou às eu vezes tenho. ele Às some. vezes eles não tomam Às vezes- conta, às às vezes vezes eles nem são ligam. só um nome, Eles são ou nome, eles né? ligam quando eles precisam bater meta para Bater vender o meta. consórcio e tal, daí Foi um eles ligam. desabafo aqui, vocês estão vendo aqui, né? A Amanda fez um desabafo. Mas vamos imaginar que seja uma boa gerente. Você tem uma confiança muito grande. Uhum. Aí ele ou ela saem e vai para outro banco. E te liga, é normal, né? Sim. A pessoa muda. Aí ela liga e falou, ô Alberto, tudo bem? Como eu te avisei, eu saí do banco X, vim para o banco Y. Qual é a próxima frase que ela vai falar? Que tal você trazer seu movimento para cá? Uhum. É bem factível, se você confia bastante nessa pessoa, que você movimente esse tipo de dinheiro, das suas Você transações. já fez esse Eu já tipo de fiz movimentação? isso. Você Já fez? fiz. E você Já. já fez? Já, com certeza. Já. Já? Você foi Opa. atrás da pessoa? Já. Gente, tô me sentindo péssima. Já porque eu já tive gerentes maravilhosos e eu sou fiel à marca. Então, mas eu nesse não caso, mudei. Eu fui fiel à pessoa. eu fui Você fiel foi fiel à pessoa, eu fui fiel à marca. Nesse caso, Quem vai entender, né, o consumidor? Coitado. Não, Ainda mas bem que é super interessante Ainda bem isso. que isso gera trabalho para quem trabalha com customer Quando acontece experience. isso, eu estou conseguindo ser dono das rédeas da minha profissão, da minha É carreira. verdade. Eu estou conseguindo monetizar o meu relacionamento. Sim, E não vai acontecer para todos os meus clientes, isso vai acontecer para uma parte. sim. E aí a gente conseguiu descolar a identidade do crachá. Do crachá. Aí sim, para vocês funcionou, eu não descolei a identidade Funcionou. do crachá, fiquei com o crachá da pessoa. Agora, eu queria trazer um depoimento que pode ser curioso para a maior parte das pessoas de mercado. Eu não sei, coloquem aí nos seus comentários para saber se com vocês é assim mesmo. A minha rede verdadeira, a quem eu posso recorrer a qualquer momento, mesmo que eu não fale com a pessoa há anos, Uhum. e que também pode recorrer a mim, mesmo que não fale comigo há anos, e que nós sabemos de maneira implícita, sem precisar declarar verbalmente, que podemos contar umas com as outras e uns com os outros, é uma rede que sequer está no LinkedIn, que sequer sabe direito o que eu faço da vida, que provavelmente nem está assistindo esse Mas podcast. em algum momento você teve contato profissional com essas pessoas?
tive contato profissional, tive contato durante a faculdade, tive amizades construídas socialmente, Tá. são pais e mães de amigos e amigas dos meus filhos, pessoas que eu trouxe da vida, do Uhum, centro uhum. espírita. E são pessoas da vida, não necessariamente do trabalho. Tem de tudo. Mas elas não sabem necessariamente o que que eu faço, em qual empresa eu tô, até porque minha carreira é muito confusa, né, gente? Mas aí As talvez pessoas seja nem entendem amizade, né? direito. Talvez seja amizade. Se a gente estiver falando sobre carreira, essas pessoas elas conseguem girar uma engrenagem para te monetizar, para abrir portas. Eu acho que assim, Ah. se eu acessar para isso, se eu precisar, sim. E aí você já vai me olhar e falar assim, Uhum. então, porque você não tá monetizando, senhora? Exato. É porque isso não atrapalha um pouco a amizade? Amigos, Será? amigos, negócios Negócio- faz é. parte. E... Amigos, Faz amigos, negócios Alô, faz faz parte. rede da Amanda, preciso Né? vender para vocês. É isso. Ó, aqui tomando porque não bronca é do só venda, né? sócio. Eu fico pensando aqui, porque amigos, negócios faz parte. Eu concordo com essa afirmação. Mas eu não acho que é só a venda, não é só o negócio. Às vezes é uma indicação, é uma ajuda profissional mesmo. Você, essa semana, você comentou Sim, verdade. que tem uma conexão sua que virou um negócio. É. Porque eu acho que é natural, sabe? Natural. Já aconteceu, também estou dizendo que não, mas ixi, já aconteceu muito de alguma maneira, trabalhar com essa rede, É de isso. algum jeito. Mas não é uma coisa assim tão estruturada. Vou fazer uma régua de contato aqui com a minha rede. Acho que acontece naturalmente, né? Com você acontece muito, né, Fê? Acontece bastante, porque eu acho que eu extrapolo um pouquinho dessa conexão do cargo ou do meu profissional. Às vezes eu dou uma extrapoladinha em alguns momentos da Cara, vida, mas porque é não sobre tem isso. como. E é sobre isso. Você não é, né, o seu crachá, a sua carreira não é quem você é. A carreira muda a todo tempo. A gente também muda. Isso é Sim. legal de falar. E é ótimo que a Claro. gente mude. Mas a carreira muda o tempo todo. Então, não é a carreira, não é a empresa que vai definir a gente. Mas a lógica, na maior parte das pessoas, é que a carreira, ela molda um processo onde você acaba logrando determinado benefício pelo fato de estar sentando num determinado cargo, numa determinada cadeira. A partir do momento que você sai, você perde tudo aquilo. E eu acho que é esse o alerta que a gente tem que dar para as pessoas. Você está diretor, você está gerente, você está comercial. E a maior parte das pessoas que acaba, inclusive, não percebendo que esse processo é super passageiro, sofre quando existe uma ruptura. Sofre, Total. às vezes, a ruptura dentro da própria empresa, quando é deslocado de uma cidade para outra, quando é promovido, ou quando é demitido, ou quando se aposenta. Para muita gente, a vida acaba. Por quê? Porque a pessoa sente. Falei, poxa, me ligavam tanto. Claro, ligavam mas pro era por cargo. interesse. Total. Ligavam Ai, pro eu cargo. detesto isso. Mas Acontece é a muito com vida. você, né? Super. Senhor presidente da Associação Puxa Brasileira de Profissionais. Senhor muito. presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos. As pessoas Aham. se aproximam muito de você por causa da sua Se carreira, aproximam. por causa do seu mentira, não cravo. acredito, não. Isso é tem que saber lidar. Claro que, assim, a lógica, esse negócio me fazia sofrer durante um tempo, principalmente em consultoria. A gente sabe, as empresas estão fazendo movimentações, a gente abre portas, a gente indica. As pessoas se aproximam umas das outras por interesse. Alberto, Isso acontece. Sim. teve uma vez Ah. que você me contou que E a ele ficou... exposição, Ele hein? ficou todo feliz que um amigo antigão dele, assim, de muitos anos, Muitos anos. ligou pra ele e falou assim: pô, Alberto, vamos almoçar, vamos comer uma pizza, sei lá, né? Tomar um café, deixa eu confundir aqui a pessoa pra não se sentir exposta. E ele ficou todo feliz, falou: ai, meu amigo, chamou pra tomar café, eu vou, não sei o quê. Voltou assim, igual Decepcionado, aquele frustrado. meme da pombinha, assim, com a cabecinha abaixo, andando devagarzinho. Ele queria falar de trabalho. Ai. Queria me vender coisa. Foi triste. Mas eu também já passei por isso, viu? É. Eu tive um amigo de colégio. Ah, tá vendo? Por isso que eu não faço isso, gente. Colégio, gente. E assim, É aí ruim. depois, lá em São Carlos, né? Interior. E aí vim pra São Paulo, não sei o quê. Ele me acionou, aí ele tava... Também não... Eu posso confundir a história? Melhor não. Né? Já não... É. Desculpa meu francês, gente. Ele me chamou um belo dia e falou assim: faz tempo que a gente não se fala, a gente tá só lá no grupo do terceirão, não sei o que, blá blá blá. Vamos tomar um Você café? ficou todo feliz. Nossa, eu falei, gente, realmente, o grupo do terceirão tá 10 anos que lá parado, saudade, não sei o quê. amigo. Ah, tô aqui em São Paulo, minha família tá aqui, não sei o quê, vamos tomar um café? Vamos. E aí, como é que estão as coisas, não sei o quê. Mas foi 10 minutos de papo. Depois já tava me oferecendo coisa lá também pra fazer investimento não sei na onde.
Você ficou com raiva? Fiquei, né? Ficou putaço. Se Triste. tivesse alinhado a expectativa antes... Claro. É melhor, já manda É sincerona. melhor. Então, assim, fica a dica. Ó, Ah. Alberto disse aqui, frase de Alberto Reutemann. Amigos, amigos, negócios fazem parte. Então, ok, mas seja clara, seja claro. Tá tudo bem, gente, fazer negócio. Isso também eu acho ruim, de ter esse mito que assim, ai, não pode, vai estragar a amizade, que é mais ou menos como eu penso, mas tá ruim, tá errado. É isso, tudo bem, vamos fazer negócio, acho que a gente precisa se ajudar. Hoje você ajuda, amanhã você é ajudado. Mas Sim. assim, acho que transparência, né, Alberto? Depende muito acho que da sinceridade. Hoje em dia, a gente está vivendo... É engraçado, né? Eu gosto de dizer, quando a gente era criança, você conhecia um coleguinha, a hora que você estava brincando no parque, na areia, você já chegava para tua mãe e falava assim, posso levar ele para minha casa? Hoje, a gente cresceu de um jeito que é muito difícil você abrir o seu círculo de relacionamento para as pessoas entrarem. A gente fica com uma série de restrições. Você não conhece ninguém para levar para tua casa, a não ser que você queira alguma coisa sexual com ela. Sim. Né? Essa lógica... Continue mais. Você conhece alguém e fala, vamos para minha casa, não é para assistir um filme, não é para... Geralmente... Nossa, eu tenho uma história sobre isso depois de Tem? negócio também. Então tá bom. Assustador. Conforme a gente é inocente, a gente permite que as pessoas entrem no nosso círculo de relacionamento, porque a gente tá a fim de conhecer as pessoas, de ter sensações. Conforme a gente vai amadurecendo, endurecendo, a gente acha que as pessoas estão se aproximando porque elas estão a fim até de nos prejudicar. Será que vai me roubar? Será que vai me tirar algum... Será que eu vou perder alguma coisa abrindo espaço? Então a gente acaba criando alguns bloqueios, algumas barreiras. Na carreira é a mesma coisa. Poxa vida, tem uma pessoa me ligando, me mandando e-mail, só tá afim de vender, só tá afim de se beneficiar, só tá afim de ter uma relação ganha e perde. Eu acho que é aí que a gente desperdiça oportunidades de desenvolvimento. As pessoas vão se aproximar de você e daí podem surgir boas práticas, boas trocas. Esteja aberto para isso. Eu acho mais ou menos. Eu não sei se eu concordo com, tipo, da questão de, todo mundo que vai se aproximar, a gente já vai criando essa casca ao longo da vida. Eu acho que faz parte de um pouco de traumas e de contexto da pessoa. Às vezes eu me coloco num lugar que eu falo assim, eu sou muito trouxa, bobo mesmo, as pessoas, porque às vezes eu fico muito na bondade ali, de tipo, não é possível que a pessoa, ou desacreditado, sei Coisa lá, do signo, será isso, Fê? não é possível, porque o meu é Capricórnio e o seu também. E o meu também? Não tem como. Não tem como, gente. Tá bom. Deve ser ascendente, sei lá eu. Mas, enfim, você falou da história aí de levar pessoas pra casa e não sei o quê. Um belo dia aqui, ainda, Escola do Caos. Ih, o uma Felipe levou pessoa alguém pra casa. Não, eu não, pelo amor de Deus. Eu não levei porque, assim, Mas nem minha família vai direito à minha casa, gente. Não porque eu não gosto, porque eu sou uma pessoa que fica lá, eu gosto de casa e fico na minha casa quietinho lá. Mas a pessoa falou assim, eu vi os produtos de vocês, eu vi um diferentão e tudo mais. Vou lembrar dessa Você história. lembrou? Lembrei. Aí ele pegou e falou assim, você pode fazer uma reunião comigo aqui? A hora que falou aqui, cara, você tá trocando no WhatsApp profissional, Claro. falando da empresa. Eu falei, vamos, É no né? escritório. Posso, claro. Vou te passar o endereço, tá bom. Aí eu falei, tem sala, alguma coisa? Aí ele jogou lá, não sei o que era, 14A. Eu falei, tá bom, né? Até então, pode ser divisão do... Pelo Uma amor sala. de Deus, Felipe, você foi Eu parar cheguei na casa na de um casa. desconhecido? Na casa. Eu cheguei lá, Tá vendo? eu Pode peguei ser. o táxi, aí eu desci, aí ele falou assim, é aqui, moço. Eu falei, tá bom. Eu desci, Residencial. era um residencial mesmo, assim, um predinho pequenininho e tudo mais. Eu falei, às vezes realmente tem duas salas, tem sala comercial e sala, Sim. sei lá. Gente, olha isso. Você aí, mande uma mensagem para Felipe Bragato, mande seu endereço que ele aparece aí. Gente, eu entrei, o moço tava na casa dele mesmo. Ele tava casa vestido? Tava. Mas eu demorei um pouco pra pensar, porque eu achei que em algum momento a pessoa queria extrapolar alguma coisa. Mas então... E ele A comprou. pessoa, mas eu não. Ele comprou alguma coisa, Felipe? Não, quer dizer, comprou e não pagou. Para receber demorou depois. Voltando um pouco, né, pro conteúdo da escritora, depois dessa história louca. Wikipedia aqui, gente. Deixa eu assentar as ideias aqui e voltar para nossa referência teórica. Obrigado. Aqui, né? Mas foi um evento. Que bom que você tá aqui, né, Felipe? Ainda Deu bem, tudo foi um certo. trauma. Esse foi um trauma. A escritora cubana Hermínia Ibarra, né, da London Business School, autora desse livro que o Fê comentou aqui, Working Identity, ela fala um pouco deste meio da travessia, né? Uhum. Então, assim, eu queria, Felipe, que você
comentasse um pouquinho aqui com a gente sobre o que acontece neste momento, desse meio da travessia, quando a pessoa tá ali ou trocando de emprego, ou trocando o jeito de pensar, e daí ela não cabe mais naquele trabalho, né? E tudo isso para a gente estudar um pouco aqui juntos e refletir um pouco juntos sobre a importância do título deste episódio, que é Você Não É a Sua Carreira, né? A sua identidade Não deveria ser. não é sobre o seu cargo, né? Nós somos Exato. muito mais do que o nosso cargo, né, Felipe? Exatamente. E aí, como é que a gente fica nesse momento de travessia aí? Ela diz lá, ela traz um pouquinho que a gente fica num momento de ambiguidade, né? Então você fica meio lá, meio cá, você entrega um pouquinho lá no seu papel antigo, mas ainda você fica tentando testar outras coisas, que é justamente quando a gente falou de tipo, cara, não dá pra ficar preso no negócio, você precisa ter a experimentação, outras vivências, então assim, desapegar um pouquinho daquela questão de tipo, o que eu entregava, o que eu era, pra trazer um pouco mais sobre aonde você tá inserido agora. É um aprendizado situacional mesmo, então assim, estou aqui agora, quem sou eu neste lugar agora? Né? Então traz um pouquinho dessa ambiguidade, dessa diferença. Senão você também fica tentando replicar o que você estava ali confusa, no lugar onde você estava inserido, aí você fica tentando ficar preso numa imagem, preso num negócio perfeito. E, Num cargo. Num cargo. Nos benefícios que o cargo eventualmente pode trazer para você. Só que a gente vai tratar isso em outros episódios Que é o poder, aqui dessa né? temporada, que é essa questão também do cargo e tudo mais. Mas eu queria, Alberto, que você aprofundasse um pouco mais sobre essa espécie de ponto cego, né, que a pessoa acaba vivendo. Tem um nome interessante que é ponto cego cultural, né? Que a gente acaba tentando premiar a coerência. Só que transição é incoerência de propósito, né? Se você precisar ensaiar versões, errar pequeno, voltar a seguir, se cortar o ensaio, mata a peça antes da estreia. Então tem essa questão super importante que a gente ser cada vez mais autêntico na lógica de conseguir enxergar que independente do cargo, independente do seu crachá, é muito interessante, né? Porque as pessoas ainda usam o cartão de visita, né? O cartão de visita, ele tem uma característica que eu adoraria estudar, a reação, entrevistar as pessoas. A primeira coisa que as pessoas olham é o cargo. Às vezes você não olha nem o nome da pessoa, você vai procurar o cargo da pessoa. E é uma demonstração de poder. A gente vai falar isso num episódio, falar sobre o poder inerente à carreira das pessoas. E o quanto que elas sofrem, inclusive, quando elas perdem esse cargo. Mas a lógica que eu acho, que é essa coerência que a gente está falando, é que muitas vezes as pessoas, quando elas perdem o emprego, elas são arremessadas para a base da pirâmide de Maslow e se tornam mais humildes, mudam o seu comportamento. Você já viu isso, Alberto? Já vi isso, já vi isso. Todo dia? Todo dia eu vejo isso. A gente tem muitos clientes, pessoas que são essencialmente seres humanos, são pessoas coerentes, são pessoas boas, pessoas do bem, e são justamente as pessoas que a gente adora ajudar quando elas vivem uma transição de carreira, né? Às vezes até forçosa. Querem sair porque estão vivendo um burnout, ou o tal do sabático, mas você vê pessoas que são absolutamente grosseiras e perdem o cargo, e parece que esse cargo puxa junto a agressividade, A a arrogância. arrogância. Mas você sabe que você falou essa questão de se perder, a hora que você perde um emprego, enfim, que tem uma questão aí que se conecta muito com... É uma perda, então é um luto, né? Você lidar com o luto é uma questão também que, assim, é só a partir dali que você vai conseguir, putz, eu preciso me reimaginar, me reinventar, eu preciso buscar outros caminhos, porque eu perdi. Mas o legal, e a gente vai falar sobre isso de perder emprego ainda nessa temporada, porque as pessoas têm uma certeza, é uma Vou coisa, ficar pra sempre. é a coisa mais óbvia da vida. A não ser que, ainda que você seja a dona ou dono da empresa, isso não vai ser para sempre. Ainda que você seja a dona ou dono, não vai ser para sempre. Mas a gente vai se aprofundar nessa discussão. Ainda mais se você for funcionário, pelo amor de Deus, assim, por que as pessoas ainda acham que é uma relação eterna? Não é. É por isso que é tão importante a gente se fortalecer na nossa identidade para além do cargo onde a gente está.
para além da nossa carreira profissional. Sim. E eu acho que quando a gente faz isso também, a gente se torna profissionais melhores. Uhum. Porque a gente é segura do que a gente sabe, de quem a gente é, de que colaborações a gente consegue trazer a partir da nossa biografia como ser humano Sim. para o trabalho que a gente está exercendo naquele momento. Eu acho que os hobbies são muito importantes, Super. né? Trabalhos manuais, acho que a gente está perdendo um pouco isso. É ruim quem fica o tempo todo dedicado exclusivamente ao trabalho. É ruim para a pessoa e é ruim para a empresa. Então, eu acho que se a gente viver melhor, a gente vai entregar melhor onde quer que a gente esteja. E a gente não vai ter tanto trauma, né? Então, precisa separar, né, Felipe? Precisa separar, senão a gente fica muito apegado ali ao seu eu antigo e isso vai te sabotando. Não tem como, né? Você vai ficar ali preso a um lugar onde, poxa, eu tinha uma função, eu tinha um papel, eu tinha um cargo, eu tinha uma carreira ali, eu recebi elogios, então você fica preso, aquilo infla teu ego, né? Então agora, se eu sair, se acontecer alguma coisa, se eu fui para um outro lugar, eu tô me redescobrindo, eu deixei de ter essa coisa de inflar o meu ego, de me apegar aos elogios. E agora? Que eu não tenho mais o elogio pelo cargo, pela carreira que eu tinha lá. Porque, putz, eu comecei estagiário, virei presidente. E agora? Quem sou eu? Que eu comecei em outro lugar, virei um analista, virei um gerente, voltei, dei passo para trás, dei passo para o lado. Agora, Fê, é muito interessante a gente pensar o seguinte, né? O quanto as pessoas se autoafirmam nessa imagem profissional, né? De reconhecimento e tudo mais, e quantas dessas pessoas são, na vida pessoal, inadequadas, infelizes, fazem pessoas infelizes, são mal resolvidas. E o quanto, às vezes, é importante, por isso que a gente fala tanto de caos, né? Que todo grande caos precede uma mudança e normalmente para melhor, embora a gente não enxergue isso no momento em que acontece. O quanto essa mudança, essa quebra abrupta nesse papel profissional pode ser positiva para a reconstrução desse pessoal que estava sendo deixado de lado. Porque a gente deixa a nossa vida pessoal de lado e Com fica certeza. tentando compensar só no profissional. E a vida é muito mais do que um trabalho. Nós somos muito mais do que um trabalho. Eu queria aproveitar e te perguntar, Alberto, quais são as dicas, né, que são 3 alavancas, na verdade, que você pode aqui trazer para a gente, de como é que a pessoa pode ir se descolando a sua identidade pessoal da identidade profissional, não para que elas vivam separadas, mas para que a profissional não se sobreponha. Olhando nos olhos dos nossos telespects, primeira coisa que eu acho que eu posso dar de dica é experimentar novas atividades. Faz projetos piloto, faz MVPs, sabe? Procura sair da trilha. Segundo, tente construir novos vínculos com pessoas novas, com gente de outras áreas da sua empresa, com outras tribos, que têm outros vocabulários, que têm outros jeitos de pensar. Às vezes a gente acaba se aproximando das pessoas que só pensam da mesma forma que a gente pensa. Você está experimentando isso, né? Muito. Fazendo mestrado. O mestrado eu conheci pessoas... Tem 2 coisas esse ano que acho que aconteceram que foram muito importantes para mim, né? A primeira delas, o meu mestrado foi para a reta final e eu tive que trabalhar com pessoas que vinham de áreas absolutamente diferentes. E depois eu fiquei internado durante muito tempo e no próprio hospital eu conversei, era a única coisa que eu tinha, né? Conversar com pessoas. Então eu conversei com enfermeiros, com auxiliares, com médicos, com recepcionistas. Eu escutava histórias de outras tribos, outros vocabulários, outras ideias. Foi muito importante abrir portas e fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu comecei a dar muito valor a isso. Então essa fica uma dica de abrir portas e conhecer gente diferente o tempo todo. E acho que a terceira e mais importante é dar sentido ao que acontece. Tenta refletir um pouco, tenta pedir feedback para as pessoas, tenta ajustar a sua história, o prumo da tua carreira. Carreira é algo sempre em movimento, é algo em transformação, é sempre uma obra inacabada. Muito bom. E, aliás, ela diz lá também que isso não é seguir paixão, né? Você seguir a carreira ali, você se confundir na identidade, não é você entender que isso é a paixão, é o produto final ali, né? A gente acha que, putz, é a paixão, eu me encontrei, tô aqui.
Pronto. Não, na verdade, isso vem da iteração, né? A paixão é o ponto de partida, é onde você começa. Então, assim, me achei, agora eu tô aqui vendo o que acontece para ver como é que isso me insere num novo contexto, o que o contexto me devolve. E aí sim, a partir dessas iterações, né, dessas novas descobertas, de ajustes, lapidações, que aí sim você encontra uma paixão, né, de o tempo todo estar experimentando. Sim, e essa paixão precisa ser ampla, né? Muito. Ela não pode ser só focada a um cargo. E Felipe, o que mais sabota esse ponto de virada aí? Né, aqui a nossa função nesse episódio é provocar reflexão em quem está ali focado em ser um cargo descrito no LinkedIn. Então, o que mais sabota esse momento para a gente já deixar as pessoas preparadas para o que vem por aí, caso elas decidam fazer essa virada em 2026? O que mais sabota chama autossabotagem, né? Que é apego ao seu antigo. Você fica ali preso no que você era. No teu e aí, cargo. você fica preso no que você desempenhava, no que as pessoas te demandavam, na tua agenda cheia, porque às vezes você fica ali o tempo todo, eu tô sentindo falta aqui de alguma coisa na sua agenda, você vai caçar coisa para colocar na agenda, porque você fala, mas eu sempre fui tão ocupado e tudo mais, então você fica naquele apego do tipo, eu sempre fui assim, por que agora eu não estou desta forma? Porque você tá de olho vendado ali, não tá enxergando as possibilidades de iteração, de outras coisas, desse laboratório da vida ali, porque, né, é isso, a nossa vida não é só a carreira. Então, é um laboratório mesmo, eu preciso descobrir outras frentes, eu preciso me descobrir em outras agendas, não só nessa agenda super complexa que eu tinha antes. É isso, né, Alberto? E daí, sobre essa coisa de agenda cheia, você sempre traz uma informação que eu adoro, né? Que é... a agenda cheia não significa que você está sendo produtivo. Mas e essa ansiedade, assim, que eu sei que você sente? Mais um momento de exposição de Alberto Reutemann. Mais um momento. Eu sinto também. Tem 2 horas aqui livres na minha agenda, o que será que está acontecendo, né? Eu sempre me puni pelo fato de ter horários de descanso, ou horários livres ao longo do dia, né? Eu nunca me permiti descansar numa jornada de 8 horas. Geralmente eu estava enfiando alguma atividade, porque esse tipo de lacuna, parece que o Domenico de Masi fala do ócio criativo, né? Você precisa ter, aliás, é um livro sensacional, você precisa ter esses espaços, inclusive para o teu corpo. Ele fala nos primeiros capítulos que essa estrutura biológica não foi feita para ficar produzindo e sendo forçado o tempo todo para produzir, e isso sucumbe, né? Existe até uma teoria que diz que a gente vai começar a viver menos pelo fato de estar estressando cada vez mais os nossos órgãos, né? A gente come mal, a gente enxerga mal, a gente pensa mal o tempo todo, dorme mal. Então, eu acho que uma das grandes informações, Amanda e Fê, eu acho que a gente precisa estar ciente de que nós cada vez mais vamos viver rupturas naturais. Sim. Ter rupturas, de repente, forçadas, pode ser prejudicial para a gente. De falar assim, chega, acabou, eu não vou fazer mais nada. Então, vamos fazer rupturas, como diz o Eduardo Zugaib, né? A revolução do pouquinho. Faça mudanças leves, se acostume com a transição e saiba que o cargo que você está ocupando, a cadeira que você está ocupando, vai ser que nem as nossas casas. Daqui 50 anos vai ter alguém morando lá. Daqui a 6 meses vai ter alguém sentado na nossa cadeira. A gente fala, né, de que algumas pessoas estão falando sobre estar no cargo. É muito adequado. O GRUCA, por exemplo, que é o grupo de RH de Campinas, o mais antigo do país, ele dá lugar para participação no grupo às cadeiras de RH das empresas da região de Campinas. Então, assim, se hoje o Felipe Bragato é diretor de RH de tal empresa lá da região de Campinas, ele que participa Isso é bem legal, né? do grupo. Só que se amanhã ele sair e o Alberto entrar, o Alberto que vai participar do grupo. Então, é muito fair, assim, é muito claro. Então, assim, o que importa é a discussão de quem está no cargo. Faz sentido. Então, assim, não tem
nada velado, é isso, é declarado. E eu acho que é interessante, sim, porque para aquele grupo, o importante é a discussão de quem está naquele momento ocupando aquele cargo. E aí é bacana, porque também a pessoa não fica o resto da vida se vangloriando de algo que ela foi 10, 20 anos atrás. Isso Até também. porque ela deveria ser outra coisa muito melhor e muito diferente É. neste exato Evolução. momento, não é Você verdade? vê Com pessoas que se certeza. agarram a isso, né? E não largam mais, né? E não utilizam- evoluem. e não evoluem, né? E utilizam isso ainda como carteirada, né? Eu fui o diretor tal, eu fui o vice-presidente tal. Tá vendo? Só comprovando o apego ao eu antigo. Exato. Faz Alberto isso. Reutemann, folga real, comente. Eu acho que Adorei. folga real é um tema super importante, né? Você tem que colocar Gente, ó. folga na agenda. Coloca lá 2 horinhas na agenda. Aqui eu não vou fazer nada. Aqui eu vou descansar, aqui eu vou tirar um cochilo. Tô falando de situações, e aí você que está nos assistindo adeque na sua realidade, né? Às vezes você está trabalhando lá no varejo, no público, não consegue colocar 2 horas, Claro. coloca Na 10 máquina, minutos. na né? esteira, vou Vou dormir. lá, vou dormir, não dá, né? Então a gente está falando sobre possibilidades. A dica às vezes a gente precisa colocar tempo na agenda para se dedicar a tentar fazer uma avaliação do momento que você viveu e se você foi demitido, se você está em transição de carreira. Eu acho que tem uma pausa para fazer até um processo de desintoxicação. Uhum. A gente, quando a gente trabalha, você ainda deitado pensa no trabalho. No Uhum. banho você pensa no trabalho. No transporte público Você sonha com o trabalho. você sonha com o trabalho. Ou Você tem pensa no trabalho. pesadelo no Tem trabalho. pesadelo no trabalho. E aí, se você trabalhou 2, 3 anos, você acostumou teu corpo, teu cérebro a ficar pensando o tempo todo no trabalho, atividade. Agora, você mudou de trabalho, você está em transição, você ainda não começou uma nova carreira, você está lá no meio do caminho. Between jobs é um nome bonito, né? que as pessoas falam, né? Entre 2 trabalhos. Chama de desempregado. Você precisa desintoxicar, você precisa acostumar o cérebro com novas mentalidades, com novas ideias. E aí, às vezes, você tem que colocar na agenda. Vou colocar lá 2 horas para pesquisar e aprender coisas novas. Tem Alberto, que fazer. isso se chama sair do automático. Eu conheço histórias, assim, tá certo, não são tão recentes, mas eu não duvido que isso ainda aconteça, de pessoas que, após passar um período longo em determinadas empresas, faziam o mesmo trajeto todos os dias para ir até a empresa, porque não conseguiam, aquilo estava tão automatizado, aquele processo, aquela rotina repetitiva de acordar, se arrumar, ir para a empresa, quer dizer... Isso é tudo coisa que vai acontecendo no automático. Nosso cérebro é preguiçoso, gente. Eu trabalhava num banco que um diretor foi demitido e no dia seguinte ele foi trabalhar. Olha isso! Ele foi trabalhar. Ele apareceu lá. Ele apareceu lá. Inclusive, Meu Deus. o chefão da área demitiu esse diretor, era um vice-presidente, demitiu esse diretor. E aí o chefão saiu de férias. E aí todo mundo sabia que ele ia ser demitido. Só que no dia seguinte ele apareceu lá. Então a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, deram uma nova chance. E ele ficou 30 dias, o chefão tirou, era uma época que tirava 30 dias, né? Eu não acredito. Ele ficou trabalhando 30 dias, e aí quando chega o chefão das férias, ele bate o olho no funcionário que ele tinha demitido, com um bando de pasta em cima da mesa, ele falou, o que está acontecendo? Aí ele foi lá e falou assim, eu não sei se você entendeu direito, mas você foi demitido. Você tem até meio-dia para sair daqui, senão eu vou ter que chamar o segurança. Ele não aceitou que tinha sido demitido. Gente. Ele não falou nem para casa, na casa dele, que ele tinha saído. Então, foi obviamente muito triste, porque não era só uma demissão, a gente percebeu que esse negócio estava... Ele levava trabalho para o final de semana, parava o carro na frente do banco, enchia de pastas para poder analisar, era uma época que as pessoas usavam papel ainda, e trabalhava durante o final de semana inteiro, e de repente o trabalho sai dele, mas ele não sai do trabalho. Que loucura! E, gente, pra gente já ir terminando, que a conversa foi boa, mas eu não posso deixar de trazer uma história muito real e muito triste da minha vida, mas que também fala muito sobre essa coisa da identidade, que a pessoa apenas se identifica como existência neste planeta, nessa vida, se relacionada ao trabalho. O meu pai trabalhou quase 40 anos na Rede Globo. Eu gosto de falar, começou como motorista do jornalismo, é por isso que eu sou jornalista. Foi o sonho que ele sonhou para mim e eu realizei. Meu pai que agora, daqui a pouco...
Meu pai, que faleceu esse ano, mas eu gosto muito de compartilhar. Eu tô com dificuldade de falar do meu pai. Essa história, Alberto, me lembra muito o que aconteceu com meu pai. Quando ele saiu da Rede Globo, onde ele trabalhou por quase 40 anos, onde começou como motorista do jornalismo, depois foi para o departamento de compras. O meu pai, quando se aposentou, ele continuou por anos usando o crachá da Rede Globo dentro do bolso. Meu pai continuou durante anos usando o crachá da Rede Globo dentro do bolso da camisa. Caraca. Ele sequer andava com uma camisa que não tivesse bolso. Porque era tinha do que dia ter a o dia bolso para ele pôr o crachá. E quando ele chegava em algum lugar, ele fazia questão de dizer que trabalhou na Globo. Ele dizia, inclusive, eu comprava os sapatos da Cláudia Raia. Sabia que o pé dela é bem pequenininho, bonitinho. Eu comprava as águas de coco para o Serginho Groisman, muito bonitinho na simplicidade dele. Mas, assim, isso só prova que a existência dele era em função do cargo que ele ocupava, que ele ocupou durante anos. E o meu pai foi entristecendo num nível, depois que ele se aposentou, que ele adoeceu, entristeceu, adoeceu e foi embora. Né? Então, eu trouxe essa história aqui porque a gente não pode adoecer depois do trabalho. A gente é muito mais do que um trabalho. A gente é muito mais do que um cargo. Adorei ter esse papo com vocês, sócios. Muito bom, também gostei muito, gente. Vai ter muito papo aqui ainda pra gente bater, viu, minha gente? Vou dedicar esse episódio ao seu Armando, que Deus o tenha, que fez uma excelente jornalista. Tá aqui a nossa Foi âncora, ele que Amanda fez, Costa. foi ele que fez. Seu Armando... Um beijo, paizão! Mas vamos encerrar em alta, que é assim que ele gosta, é isso. Aqui você não encontra quem você vai ser. Você fabrica. Essa é a dica desse episódio. Identidade não é destino, a gente viu aqui, é obra em progresso. Working Identity, que a gente aprendeu hoje, é isso, né? Trabalhar a identidade enquanto a gente está trabalhando, trabalhar quem a gente é. No próximo episódio, a gente entra no tema que ninguém assume, hein? Vem aí. Política corporativa. O jogo que você tá jogando. Queira você ou não. Então é melhor que você conheça as regras, não perde. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Larga o like. Isso. Manda aí pra quem tá muito mergulhado no trabalho. Manda esse episódio. Beijo.